Pessoal, depois do lançamento do Poco F6, o Poco X6 Pro ficou um pouco de lado no começo, mas se você está de olho em comprar o Poco F6, recomendo você olhar esse vídeo completo. O Poco X6 Pro é um dos aparelhos com o melhor custo-benefício desse ano da Xiaomi e no vídeo de hoje eu vou te mostrar porque ainda é uma melhor opção até mesmo ao Poco F6. Isso mesmo. O Poco F6 ele foi lançado, muitas pessoas estavam esperando o lançamento, com o processador Snapdragon, com várias melhorias, mas tem alguns pontos que você precisa ficar de olho antes de comprar ele. E talvez, dependendo do seu tipo de uso com o seu smartphone, o Poco X6 Pro ainda continua sendo uma melhor opção. A Xiaomi ela fez um belo de um trabalho aqui nesse celular, trouxe configurações muito interessantes e, com certeza, no preço que ele se encontra hoje, é uma excelente opção. Atualmente, a gente acaba encontrando o Poco X6 Pro, por exemplo, abaixo de R$2.000. Nós já encontramos ele por volta de R$1.900, isso parcelado a 10 vezes sem juros. E o Poco F6 veio custando mais de R$2.400. Hoje, a gente acaba encontrando ele por volta de R$2.500. Uma diferença ali de R$500 a R$600, dependendo de onde você for comprar os dois. Então fica aquela dúvida, pagar a mais pelo Poco F6 ou economizar um pouco e pegar o Poco X6 Pro. E aí vem aquela dúvida, será que pagar a menos eu vou ter muitas coisas a menos que o Poco F6 entrega? Olha, na minha opinião, o Poco X6 Pro consegue sair melhor em alguns pontos e você vai ficar impressionado no vídeo de hoje, tá bom? Olha, o design é um ponto bem pessoal, mas eu gosto bastante desse acabamento que imita couro aqui na parte de trás dele. Ele tem um acabamento mais simples, né? A linha Poco ela tem aqui as laterais em plástico, diferente do Poco F6 Pro que trouxe metal aqui na lateral, mas ainda assim eu considero o design aqui do Poco X6 Pro bem bonito. É um acabamento bem bacana, se você não gosta dessa cor amarela, tem outras cores, preto, cinza, que dá um ar mais minimalista. Mas dentro da caixa, a Xiaomi ela manda aqui pra gente, ó, essa capinha que dá aquela escondida, né? Se a gente coloca ela aqui no aparelho, basicamente você nem consegue ver que ele é um aparelho amarelo, olha aí. Basicamente escondeu, você não consegue ver mais, só se você tirar a capa para você ver que ele tem essa traseira amarelada. Aqui a gente tem 3 câmeras na parte traseira, daqui a pouquinho eu vou falar sobre elas, é um dos pontos que talvez você escolha comprar o Poco X6 Pro ao invés do Poco F6. A gente já fez um comparativo aqui no canal sobre isso e com certeza eu recomendo você ver ele com calma, depois eu vou deixar o link aí na descrição e também no card, se eu não me engano, aqui em cima para você assistir, porque é bem interessante e lá eu mostro exatamente um ponto onde as câmeras do Poco X6 Pro elas se destacam bastante em cima do Poco F6. Mas aqui, em relação à tela, o Poco X6 Pro, ele trouxe uma tela muito bacana e não mudou muito aqui para o Poco F6. A gente tem basicamente a mesma tela. Aqui é uma tela AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz e um tamanho de 6,67 polegadas. Uma tela muito bonita e com uma resolução 1.5K. Em relação à tela, você vai ter a mesma tela do Poco F6 com um brilho levemente menor, tá? Então não é uma diferença absurda. Quando você for utilizar os dois lados a lado, você não sente uma diferença tão grande. Eu tenho o Poco F6 aqui e já estou mexendo nos dois há vários dias. E a única diferença que você vai sentir mesmo nas telas é em relação ao brilho quando você estiver fora de casa. O Poco X6 Pro ele conta com um brilho máximo de 1.800 nits, enquanto o Poco F6 trouxe um brilho maior de 2.400 nits. E aí, você vai falar, Lu, então é só isso que muda? Não, o Poco X6 Pro ele tem aqui, em relação ao Poco F6, um brilho menor, um chipset diferente e um carregador também diferente. O Poco F6 ele trouxe um carregador mais rápido, de 90 watts. Só que na minha opinião, a diferença do Poco X6 Pro para o carregador de 90 watts, que é 67 do X6 Pro e 90 watts do Poco F6, não é uma diferença tão gigante assim. Em 67 watts, esse cara aqui carrega em 45 minutos e o Poco F6 carrega em 35 minutos, uma diferença de 10 minutos apenas. Então ali não é uma diferença que vai mudar da água para o vinho, não seria um ponto importante de destaque para você escolher um ou outro. Talvez a câmera, o chipset possam fazer uma diferença maior, mas eu vou falar para você que o Poco X6 Pro ele não deve nada ao Poco F6, porque o processador dele é um Dimensity 8300 Ultra, que entrega ali mais de 1.300.000 pontos no AnTuTu. Significa que você vai rodar tudo de boa, ele consegue rodar o Genshin Impact, todos os jogos de forma muito tranquila. Para você que quer um aparelho que não custa mais do que R$2.000 e quer bastante desempenho,
esse cara aqui entrega muito. Se você falar, então o Poco F6 ele faz muito mais pontuação no Antutu. Olha, aqui no Antutu, deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó. Olha a diferença de pontuação. São 1.450.000 para 1.349.000. E se a gente abrir aqui, a gente consegue ver onde está a maior diferença, que é na CPU. Dá uma olhada. A CPU do Poco F6 ela é um pouco mais potente, fazendo 370.000 pontos contra 304. O restante são bem próximos, né? A GPU dos dois, elas praticamente empatam, 491.000, 493.000. Então, basicamente, o chipset do Poco F6, o processador em si, ele é mais poderoso. Mas a placa de vídeo, que a gente usa para jogar, por exemplo, que vai te dar os gráficos bacana, o Poco X6 Pro consegue se equiparar ao próprio Poco F6, que custa um pouco mais caro. Os processadores, eles têm o mesmo tamanho, a mesma litografia, então, assim, a diferença entre processamento? Sim, há uma diferença, mas não perceptível a pessoas comuns como a gente, que vai usar o celular no dia a dia, vai jogar um jogo ali, outro aqui, você não vai sentir diferenças entre um e outro. Além disso, a memória interna dos dois já tem a tecnologia UFS 4.0, não tem diferença nisso. E o armazenamento é o mínimo de 256 GB com 8 GB de RAM. Então ali basicamente vai mudar somente o chipset, porque a memória interna e a memória RAM são praticamente do mesmo tamanho e com a mesma tecnologia. Ainda assim, a bateria dele é de 5.000 mAh, trazendo ali um conjunto bem acertado, né? Não tem 4.500 nem 3.900 mAh que a gente vê em topos de linha, por exemplo. Ele traz uma bateria maior. Isso é um ponto que eu gosto e que faz jus ali ao custo-benefício que ele entrega. O Poco F6 tem a mesma quantidade de bateria, então não é algo que você precisa se preocupar em relação a isso. Outro ponto é que ele já tem sensor de tais embaixo da tela. É um sensor de tais rápido, lembrando que ele está com película aplicada. Então ali vai ser um ponto bem legal, né? Se você trocar a película, colocar uma de vidro, o sensor de tais continua funcionando. Só que aí você falou, então dentro dos jogos, como que ele se sai? Aqui rapidamente eu estou com o Genshin Impact, rodando tudo no máximo, tá? É o Poco X6 Pro, tá? Nada de Poco F6 aqui. Aqui é o Poco X6 Pro. E um ponto legal é que nós temos o Game Turbo aqui bem completão. Você consegue até acompanhar a taxa de frames por segundo. Isso é um ponto que vem em vários celulares da Xiaomi, mas olhando as configurações, ó, se eu abrir aqui, configurações, gráficos, olha, tá tudo no alto, muito alto, e a taxa de frames em 60. Então a gente tem aqui uma configuração bastante alta, né? Levando em consideração que é um processador Dimensity. Algo que muitas pessoas têm aquele receio, né? Luan, pô, um Dimensity vai me dar dor de cabeça? Na minha opinião, ele está sendo mais equilibrado do que no Poco F6, porque lá no meu comparativo eu mostrei onde o Poco F6 ele entrega um desempenho maior, mas a temperatura do processador atinge 7 graus a mais do que no Poco X6 Pro. Podemos dizer que a estabilidade do sistema do Poco X6 Pro, do chipset em si, ela é melhor. Mesmo ele entregando um desempenho um pouco inferior, ele consegue manter uma temperatura bem menor em relação ao Poco F6. Então não adianta você falar, não, eu quero o Snapdragon. Seja ciente que o Poco F6 ele esquenta um pouco mais e entrega um desempenho maior por conta disso, tá? Aqui nós não tivemos temperaturas maiores do que 41 graus, enquanto o Poco F6 chegou até 47 a 48 graus de temperatura. Uma temperatura bem alta, se a gente for levar em consideração que é um Snapdragon, né? Normalmente a gente falava, pô, Dimensity, MediaTek, esquenta, pega fogo, e meio que algo se inverteu aí. Mas sim, o Poco F6 é mais poderoso em relação ao chipset do que o X6 Pro. Mas isso não desabona o ponto que o Poco X6 Pro entrega em relação a custo-benefício, né? A gente vê ele custando menos de R$2.000, que é um ponto muito bom hoje em dia. A gente vendo o Poco F6 custando R$500, R$600 a mais, fica naquela dúvida, né? A gente tem alguns pontos, como o carregador mais rápido, processador mais potente e também tendo ali um brilho mais alto na tela, mas não sei se vale tanto a pena assim você pagar a mais, sendo que você tem downgrade nas câmeras, tá? Lembra que eu falei lá atrás nesse vídeo que as câmeras é um ponto de destaque para o Poco X6 Pro? Então, entrando nesse ponto agora, o Poco X6 Pro, ele é um processador muito bom, tela muito boa, só que ele tem um equilíbrio melhor porque as câmeras também seguem esse patamar, tá? No comparativo que eu fiz lá, as fotografias do Poco X6 Pro se mostram imensamente melhores, tá? Principalmente no HDR e na qualidade das imagens. Então ali para você que gosta mais de fotografias e quer ainda um desempenho bem legal, o Poco X6 Pro se mostra um celular mais equilibrado. E também na gravação. A gente fez testes de gravação aqui e o Poco X6 Pro se mostra ter um HDR muito melhor dentro das câmeras quando você está gravando. E isso também reflete ali nas fotografias. Então é um ponto que você tem que colocar na balança. Luan, eu vou querer só desempenho. Não liga o que esquenta.
Tem um brilho mais alto, carregador mais rápido, Poco F6 mesmo pagando mais caro. Mas Luan, eu gosto de um celular mais equilibrado, que tenha todas as tecnologias, me entregue um desempenho legal, uma tela legal, um carregador potente ainda e conta ali com câmeras que não vão me decepcionar no uso do cotidiano. Poco X6 Pro. Nós fizemos comparativo aqui no canal do Poco X6 Pro contra o iPhone 15, por exemplo. E eu digo, particularmente, as fotos do Poco X6 Pro, elas batem muito de frente com a qualidade que o iPhone 15 consegue entregar nas fotografias. E a gente sabe que as fotos do iPhone são muito boas, a gente tem um HDR muito bom, e o Poco X6 Pro não fica atrás. Com certeza, você vai falar, mas não é possível. Sim, o iPhone ele se sai melhor em alguns cenários, mas o Poco X6 Pro ele não deixa a desejar como o Poco F6 deixa a desejar nas fotografias, que na minha opinião, ele tem um equilíbrio muito maior, tá? Na minha opinião, se você quer comprar o Poco X6 Pro, um dos melhores momentos é agora. O Poco F6 é um celular bom, mas fique ciente que se você comprar ele, você vai ter um downgrade nas câmeras. E talvez você ali fique um pouco decepcionado, tá? Se você quiser comprar qualquer um desses dois celulares, vai ter o link na descrição, mas eu recomendo você ver o vídeo de comparativo antes, que aí você vai ter uma certeza absoluta de que você vai estar fazendo a escolha certa, beleza? Vou deixar o link de tudo aí na descrição, deixe seu like, se inscreve no canal e se tiver alguma dúvida, manda nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.